Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. E hoje eu entrevistei o meu irmão, Guilherme Andrade. O Gui é arquiteto, é empresário, é paisagista e ele vai nos contar como ele fez para lidar com as dificuldades de empreender, como ele fez para fazer a transição de carreira saindo do CLT para se tornar um empresário bem-sucedido. Foi um privilégio e uma honra conversar com meu irmão. E em meio a tudo isso, ele vai nos contar também como é que ele faz para encaixar a paternidade, como ele lida com a função paterna em meio aos seus negócios. Que Deus te abençoe e vamos para o nosso bate-papo. E hoje eu estou aqui com meu irmão Guilherme Andrade. O Gui também é pai, é empreendedor. Gui, obrigado, viu, por você ter aceitado o convite aí e gravar no Legado Paterno, hein? Que isso, Vi, eu que agradeço o convite. Espero poder passar um pouco aí da vivência, da história para você e que a gente consiga passar para as pessoas também. Ok. Ô Gui, então fala um pouquinho aí do seu passado, do seu histórico familiar, para o pessoal que não te conhece, te conhecer um pouquinho. Tá. Vamos lá, eu me chamo Guilherme, né? Sou irmão do Vinícius e irmão da Natália, somos em 3. E meu histórico, eu vou abreviar um pouco para chegar na questão da paternidade, né? Que é o foco aqui do nosso vídeo. E me formei em 2017, né, em arquitetura e urbanismo. Quando me formei em 2017, eu ainda não empreendia, né, eu fui empreender para 2019, né, e eu fui empreender porque me senti necessitado, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né. Só que antes disso, um pouco disso, em 2018 eu descobri que eu era pai, né, então foi um choque muito grande quando eu descobri que eu era pai. Por quê? Porque eu não acompanhei nada, né? Foi meio que a avó, né, da Alice, a minha filha se chama Alice, ela entrou em contato comigo pelo Instagram, né, mostrando que ela era minha filha, né, ela já estava com 2 meses de idade. Então foi um baque tremendo, né, até a gente se acostumar, porque o ideal, o legal é você acompanhar o desenvolvimento da criança na barriga da mãe, né? E quando você não acompanha esse desenvolvimento, cara, é uma sensação muito única, né? E você tem que aprender a, a ter esse contato que você não teve, né? Durante os 9 meses. Então foi um choque muito grande, né? E hoje, enfim, a Alice é uma princesa, uma filha querida que está comigo 15 em 15 dias e passa as férias comigo. Tem vezes feriado que ela vem, fica mais tempo, e a gente tem feito assim, né? Quando dá para estarmos presentes mais vezes, a gente consegue também. E quando não dá, enfim, a gente vai se adequando, né? Perante a minha filha também, eu resolvi me mudar, vim para um apartamento maior, onde ela tem o espaço dela, né? Ela tem as coisinhas dela. Eu acho isso muito importante para ela se sentir em casa, né? Porque quando a gente quando a criança ela tem 2 casas, normalmente a casa da mãe é a casa dela, né? E eu não senti ela em casa ainda na casa que nós morávamos, porque era pequeno lá. Nós morávamos em 2 cômodos, então ali se dormia com a gente, na parte inferior, né? Que ela tinha a caminha dela, o colchãozinho, e aquilo ali era ainda assim, eu ficava um pouco incomodado, e por isso eu resolvi tomar a decisão de me mudar, porque eu acho importante, né, a criança as coisinhas dela, né, os brinquedos, os livrinhos dela, enfim. Né? Então, a minha paternidade começou assim, foi um baque bem difícil. Hoje, graças a Deus, para mim isso já passou, foi uma fase que eu tive que me adaptar e, graças a Deus, me adaptei muito bem, por sinal. Né? Eu sou casado, não é com a mãe da Alice. Quando eu conheci a minha atual esposa, ela já sabia da Alice, né? Essa história já havia ocorrido.
e me casei, e a minha esposa é, enfim, uma tremenda, eu não vou dizer madrasta, né, mas uma tremenda parceirinha da Alice, né, amiga, né, graças a Deus, fico muito feliz, porque isso é muito importante, e a Alice a tem, né, como uma segunda mãe, digamos assim, né? Digo pelo respeito, pela forma de falar, por tudo que pede, né, então isso é muito legal. Então aqui em casa a gente respeita, né, a posição minha como pai, da Tiara como madrasta, e respeitamos a mãe da Alice também como mãe. A gente sempre enfatiza aqui na casa dela quem é a mãe dela, que é a Ariane, ela se chama Ariane, né? Então isso é muito importante também, né? Para quê? Para que a criança ela consiga ter, enfim, um desenvolvimento melhor, para causar menos confusão, porque querendo ou não acaba causando. Quando a gente tem, quando a criança reside em duas residências, querendo ou não, é bem complicado no início, até entender. E hoje a gente vê que a Alice já está super adaptada, para ela é super normal, vir para casa dela aqui, ir para casa da mamãe, e isso deixa a gente bastante feliz. E o empreendedorismo com a paternidade foi um desafio no começo, porque como nós morávamos em uma casa que tínhamos apenas 2 cômodos, então quando a Alice ia lá para casa, era um pouco difícil, porque ao mesmo tempo eu trabalhava, só que era muito pequeno, ao mesmo tempo tinha que dar atenção, né? Então tinha alguns clientes que eu tinha que atender, algumas reuniões que eu tinha que fazer, então a gente ficava um pouco precavido, né? Falava, poxa, como que eu vou fazer aqui agora? Ou às vezes deixava lá no quarto, deixando o desenho, enquanto eu estava na cozinha fazendo uma reunião, porque eu tinha um escritório na cozinha. Então foi uma loucura. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu sair disso e subir um degrau, né? E hoje agora já tem um escritório, sala, cozinha, quarto, espaço para a criança lá embaixo, então é mais gostoso, né? E empreender foi um desafio, ainda mais com a paternidade, porque eu tenho que conciliar tudo. Só que o que é gostoso quando a gente empreende, né? O tempo que a gente tem, né? Então tem dias que assim eu fico full time, eu costumo dizer que eu full time, estou ali ligado o tempo todo, trabalhando, mas só que tem vezes que eu consigo fazer uma viagem, vamos supor, terça, quarta, quinta-feira, né? Porque a gente tem essa liberdade. Então isso me facilita muito estar com a Alice. Você tinha. Foi em 2018 que você falou que a Alice nasceu? Não, a Alice é 2017, A né? Alice é de 2017. Só que 2017. foi a Alice é de julho de 2017. Só que quando eu Julho de fiquei sabendo, 2017. foi lá para outubro, né? Então foi no fim de 2017 para 2018. Quantos anos você tinha? Então, Eu uns tinha, 30, se eu não não, me engano, 29? 26 anos. 26. 26 anos, nossa, 26 anos. Caramba, é 26 para verdade, 27. 26. E eu lembro quando você recebeu a notícia, foi um baque, como você muito bem falou. O que mudou, assim, depois que a Alice nasceu? Quando a Alice nasceu, você não empreendia ainda, né? Eu me Não, recordo. Então, não. assim, o que mudou na sua vida depois que a Alice nasceu? Quando Tá. você, quando você recebeu essa função paterna agora, seu pai, o que mudou? A responsabilidade. Eu acho que quando a gente descobre que a gente tem um ser, né? Que nós demos a vida para esse ser e temos responsabilidade perante a ele, aí as coisas mudam. E isso é naturalmente algo muito louco, que a gente não sabe nem explicar. Eu costumo dizer que até biologicamente falando, né? Então a gente começa a ter alguns estalos, né? Algumas questões, fala, cara, preciso fazer dinheiro, preciso dar uma vida melhor para minha filha, preciso proporcionar para ela estudo, né? Proporcionar saúde, vestimenta, né? E uma vida gostosa, uma vida legal, né? Então, a partir do momento que eu registrei, né? Que é aí que a ficha cai mesmo, aí eu falei, meu, eu preciso aumentar minha renda, fazer mais renda. E como eu trabalhava em um escritório de arquitetura, querendo ou não, o nosso salário ele fica muito limitado, né? Você ganha aquilo por mês e é aquilo, você tem que se adequar no seu rendimento mensal, né? E assim, eu sempre tive um desejo, uma ambição de sempre querer algo a mais, né? Como eu costumo dizer, eu sou filho de Cristo, Jesus, assim como todos nós. Então, por que não? Né? Por que não merecer algo mais? Né? Eu costumo dizer isso até para os meus clientes, é muito interessante. Né? Então, 2019, só que assim, só para dar um gatilho,
eu não tomei essa decisão sozinho. Eu tive que ser mandado embora, né? Por que eu fui mandado embora? Porque o escritório passou por um momento bem complicado no final de 2019. Então, fui mandado embora, não só eu, como todo mundo, e o escritório ele fechou, onde os donos eles atuaram como home office, para fechar o empreendimento e economizar com o aluguel. Então, quando fechou, aí eu fiquei assim, num desespero total. E eu costumo dizer que o desespero ele leva a gente a patamares que a gente nem imagina. Porque é ali que você começa de fato a correr atrás. Ou seja, quando a gente corre atrás, as coisas acontecem. Não tem jeito, né? Então, por que eu não empreendi antes? Porque eu tinha medo. Eu acho que a gente vem de uma cultura onde trabalhar para os outros é mais comum do que ter a sua própria empresa, né? E quando a gente trabalha para a gente mesmo, é algo assim, um pouco, você não tem aquele mensal por mês, só que você consegue atingir valores bem maiores, né? Desde que, enfim, você trabalhe, ou você prospecta cliente, onde você monta ali um planejamento legal. Então, nesse momento que eu fui mandado embora, eu falei, meu, preciso fazer grana, preciso pagar meu aluguel, preciso pagar minha pensão, preciso correr atrás, né? Pagar os estudos da minha filha. Então, aí eu comecei a me mexer. Aí foi aí que eu abri o MEI, abri o meu CNPJ. Ô Gui, eu lembro dessa fase, mano. Eu lembro do dia que você falou que foi mandado embora. E eu lembro que foi antes da pandemia. Não, foi durante a pandemia ou foi antes? Foi antes. Eu fui mandado embora Foi dia antes. 19 de dezembro de 2019. Isso, eu me recordo que era mais ou menos ali no período. E eu lembro do esforço, do trabalho, como vocês se dedicaram, né? Você e a Tiara, minha cunhada também. Então, cara, ver vocês hoje assim, nessa crescente é muito bom. E você falou, né? O desespero. Cara, e o desespero nos faz nos mexermos mesmo, né? A gente acaba se mexendo com o desespero. E é muito bacana ver isso em vocês também. E sabe que eu queria te perguntar? Você acabou mencionando, né? Você mencionou que você trabalha no escritório de arquitetura. Hoje você empreende no ramo de arquitetura e paisagismo também, né? Fala um pouquinho para nós. Eu trabalho como arquiteto, né, e paisagista. Okay. Paisagista foi uma pós-graduação que eu fiz durante o curso de... Perdão, após o término do curso de arquitetura, só que mais para frente, né? Então, a gente começou primeiro, o produto inicial que nós fazíamos era jardins verticais artificiais. Né? Por quê? Porque o jardim vertical ele te traz um retorno rápido. E o que eu precisava no momento era de valores rápidos. Né? Então, a gente fechava o jardim vertical, em 10 dias entregávamos o jardim, e ali já pagava o custo do jardim e, consequentemente, já tirávamos o nosso lucro. E eu precisava fazer esse giro. Né? Só que, conforme o tempo foi passando, eu percebi que você depender só do jardim vertical é muito ruim. Porque nós éramos uma empresa pequena, a gente estava batendo de frente com empresas grandes. Vou citar o nome aqui, Vertical Garden, All Green, Sviletana. Então, eles já têm um tempo no mercado e eu não conseguia bater de frente diretamente com eles. Por quê? Porque eles têm cliente, eles têm nome, né? Eles têm aquele gatilho do poder, né? Estão mais tempo no mercado, então fica mais fácil você atrair os clientes do que aquele que está entrando agora. E algo que foi muito importante, né, que quando eu e a minha esposa, nós somos no Coco Bambu, ela entregou diretamente na mão do gerente o nosso cartão. Então, passaram-se ali umas 2, 3 semanas, o gerente entrou em contato com a gente. No que ele entrou em contato com a gente, eu fiz de tudo para fechar com o Coco Bambu, mesmo que teríamos uma margem de lucro bem pequena. Porque eu precisava mostrar para as pessoas quem que nós éramos, né? E o Coco Bambu é um restaurante muito conhecido. Então, se o Coco Bambu fecha com a gente, por que fulano, ciclano não pode fechar com a gente? Então, o Coco Bambu foi algo de Deus. Jogou nas nossas mãos para a gente fazer e fazer acontecer. Só que o passar do tempo, como eu falei, eu percebi que o viver do jardim vertical ainda assim não dava certo. Então foi aí que eu conheci um amigo chamado Gustavo Bergotti, sou muito grato à vida dele, cara sensacional. Eu tive que ter interesse sobre o paisagismo natural, que é jardinagem, projetos de paisagismo, plantio, só que eu não tinha nenhum conhecimento perante a isso. Foi aí que eu comecei a fazer a pós-graduação e foi aí que eu tive
um treinamento aprofundado com ele. É um jardineiro, Gustavo, um cara super humilde, tanto que quando por isso que eu falo, tudo é divino, acho que tudo é para acontecer desde que você se esforce e você corra atrás daquilo, né? Então, ele conversou comigo, aí eu comecei a aprender sobre vegetações, sobre biofilia, sobre a biologia das plantas, sobre plantio, sobre adubação, sobre poda, enfim, o cara me explicou tudo, literalmente tudo. Porque o paisagismo natural, a quantidade é bem maior do que o artificial, né? Então, quanto mais tem, mais trabalhos podem aparecer. E, lógico, fazendo artificial também. Então, a gente começou a fechar manutenções em residências, em condomínios, porque a manutenção, ela me dá um retorno mensal. Então, todo mês eu tinha um valor de manutenção. Então, A aquilo me... né? Isso, uma recorrência. Então, aquilo me trouxe uma tranquilidade. Só que ainda, sim, não estava... Né, a gente precisa sempre pensar. E eu falei, cara, eu sou arquiteto, fiz a pós, eu vou começar também a divulgar projetos de paisagismo. Né? Então, eu comecei a divulgar projetos, ou seja, eu fazia os projetos e aí eu montei um time, mas antes de montar um time, eu peguei o cartão do meu pai, cartão das Casas Bahia dele, fui na Leroy, comprei 4.500 em ferramenta, parcelei em 10 vezes para fazer as manutenções, aonde eu nem sabia ligar a ferramenta. Quando as ferramentas chegou em casa, eu tive que ver vídeo na internet, a gente teve que aprender. A gente teve que aprender, Nossa, olha só. mas assim, tudo, sabe, tem que fazer, tem que fazer. Então eu peguei, parcelei em 10 vezes, nunca trazei uma parcela para meu pai, pagamos direitinho o cartão, montei um time de jardineiro, onde esse time, às vezes eu estava fazendo um projeto, a galera já ia fazer a manutenção, aí às vezes eu ia, acompanhava, era videochamada. Hoje a gente continua forte também, hoje eu tenho bastante cliente legal, como Restaurante Varanda, a gente tem o Bradesco como cliente, a gente enfim, tem diversos clientes que eu fiz projetos também, que a gente fez as execuções. Então, assim, as coisas vão tomando proporções, desde que, né, você corra atrás direitinho. E o Gustavo, só para fazer uma ressalva, ele foi embora para Santa Catarina, eu comprei a carteira dele de clientes por R$ 6.000 na época, onde eu parcelei em 6 de 1.000, né? Ou seja, um cliente, a manutenção era 1.200, esse 1.200 só pegava 200 e mandava 1.000 para ele, e que era um cliente dele. Então eu fiquei com 3 clientes dele. Então quando ele foi, ele falou, Gui, vamos negociar meus clientes. A gente negociou, eu paguei para ele R$ 6.000 em 6 parcelas de 1.000, e ele deixou o carro dele emprestado comigo para poder fazer essas manutenções, porque eu não tinha carro. Então, assim, Olha só, hein? tudo... Cara, as coisas acontecem, não sei, a gente também não sabe nem explicar. E Ô, foi, Gui, foi assim. e você falando isso, existem vários motivos para desistir, né? Eu não tenho É, cartão, é, eu não tenho carro, eu vou começar em uma nova área, poxa, eu vou ter que comprar as ferramentas, mas eu não sei mexer. Então, assim, quando nós decidimos e falar, não, vou fazer acontecer, não tem desculpa, né? não tem desculpa. Isso que é bom, né? Eu já li, ó, ano passado eu li 20 livros, 20 de empreendedorismo, tem muitos aqui, ó. Não sei se dá para ver. Não, não Ó, vou dá. baixar aqui, ó. Ah, ok, agora dá. Muitos livros, li 20 livros. Esse ano eu li 2, né? Li pouco, a gente não pode relaxar, mas é normal. A disciplina é bem complicado manter a disciplina, mas é importante, né? Ter a disciplina. Então os livros me ajudaram muito também, né? A questão da persistência, questão de estratégias, questão de gatilhos mentais, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi, as coisas acontecem com o tempo, é uma construção. Você nunca vai atingir o cliente top que você quer começando agora. É impossível. Posso fazer que aconteça, mas estatisticamente falando é muito difícil. E é bom você comentar isso, porque uma das ilusões, talvez, de muitos empreendedores é que o sucesso vai vir da noite para o dia. Eu Não, vou estourar, eu vou arrebentar de vender da noite para o dia, e não é assim. não De é. acordo, de acordo com a sua história, Tem. tem um processo de decisão, e o processo é árduo, tem que abrir mão de algumas coisas. E deixa eu te perguntar, e como que é hoje o seu relacionamento com a Alice, né, sua filha, minha sobrinha, e o que você faz dentro desse universo de empreendedorismo para se desenvolver como pai também? Porque eu vejo, né, você mencionou a leitura dos livros.
de empreendedorismo, como você encaixa o seu desenvolvimento paterno dentro desse universo de empreendedorismo, da arquitetura e paisagismo que você vive hoje? Tá. Quando a Alice está comigo, eu procuro dar atenção 100% para ela. Seja passeando, seja levando para fazer alguma atividade comigo, seja para levar para casa dos avós dela. Eu acho muito importante esse contato das minhas tias, né, das nossas tias, onde a gente cresceu ali nesse meio e para nós foi algo muito importante, né? E assim, e vivenciando, até mesmo aprendendo muito com as dicas que você passa, né? Relacionado à paternidade, relacionado a como a responder a certas situações, a como lidar com certas situações, né? A repreender o que é preciso repreender, a ter a postura como pai, né? Que tira um pouco do emocional, né? Acho que às vezes, eu percebo que eu sou um pouco ríspido, né? Mas não é ríspido, é porque eu quero ver Alice com uma decisão, com uma tomada de decisão certa, né? Tendo pensamentos corretos, correndo atrás do que ela quer, mostrando sempre que ela é capacitada, que ela é corajosa. Por mais que nós não tivéssemos isso de uma forma mais, não sei, digamos assim, uma forma mais clara, uma coisa eu tenho certeza, que hoje, se nós, né, eu, você e a Nath, se a gente hoje está tudo casado, tudo constituindo família, é porque o pai teve muita importância nisso, né? E a gente, às vezes, não enxerga, né? Às vezes a gente não vê. Mas o masculino, a paternidade, para nós três, ela sim fez muita diferença, né? E hoje é isso que eu quero pregar para a Alice. Eu quero fazer essa diferença, para fazer com que ela cresça, entenda o que é bom, o que é ruim, o que depende só dela, o que não depende dela, né? A importância de você ir para a vida, de você estudar, de você praticar alguma atividade, ou de você não ter alguns medos, sendo esses medos psicológicos, né? Então, é isso que eu tento passar para ela. Quando é questão de corrigir, tem que corrigir, independente, por mais que a gente fique até triste, né, às vezes chateado, e depois explicar, eu costumo falar para a Alice o porquê que ela foi repreendida, né, a importância de pedir desculpa, a importância de reconhecer o erro, a importância de quer alguma coisa, então você vai ter que batalhar para ter aquilo ali, né, de uma forma estrategicamente falando. Não para que ela tenha que trabalhar para ter as coisas, não, mas para ter responsabilidade, para saber que as coisas não vêm de graça, né? E que só depende dela. Se ela quer tais objetivos, só depende dela. Então, assim, eu procuro levar a Alice para o mundo, eu digo assim, eu procuro apresentar o mundo para ela, e hoje eu percebo o respeito e o carinho que ela tem por mim. É nítido, é nítido. Quando ela me vê, me beija, agora, sábado, não, foi quarta-feira passada, eu fui na escola dela participar de uma reunião, onde eu achei muito engraçado. Eu ensinei a Alice a contar em inglês de 1 a 10, eu ensinei a Alice a contar de 1 a 10 em inglês. E lá na atividade, a professora estava lendo alguma coisa e na hora entrou uma frase em inglês e a professora não sabe. A professora falou assim: ai, turminha, eu não sei, a professora não sabe falar inglês. Aí a Alice na hora falou: professora, eu sei. Ela começou, 1, 2, 3. Ou seja, eu ensinei. Então, meu, é muito louco. Você vê isso daí e fala: caramba, meu. Né? Então, assim, é mostrar para ela a importância de estar conectado nesse mundo com as coisas boas, né? E saber ter um discernimento para onde ela quer ir, para onde eu vou, o que precisa ser feito, mostrar para ela de fato, sair um pouco do emocional, mais para o racional. E você mencionou a questão da paternidade, a importância da paternidade para o envio do indivíduo, da criança, para o mundo. Como isso é importante, realmente. O pai faz essa função. Ele coloca as mãos nas costas dos filhos e fala, pode ir que nós autorizamos você a se desenvolver, a crescer, a casar, a constituir família. É muito importante essa autorização, principalmente do paterno. O paterno traz esse amor dentro, né? Ou seja, eu posso estar em outro país, eu sei que os meus pais me amam. E, realmente, quando você tem famílias, você mencionou o meu caso, a Nath, você, realmente, o pai teve uma função nesse sentido maravilhosa, né? De nos tirar de casa e falar, não, constituam a família de vocês, porque esse é o saudável da vida. Muito, muito bom. E até mesmo sendo inconsciente, né, Vi? Porque a gente sabe que o pai não tem essa, né?
Sim, porque ele não falou isso para a gente, ó, É, vão que vocês vão autorizados. Ele não foi uma autorização não verbal, foi uma é, autorização através de atitudes, né? isso. E deixa eu te perguntar, quais são os desafios de empreender enquanto pai? Ah, é, no começo foi mais difícil, né? Como eu Uhum. falei, o tempo, né? Então, a Alice hoje ela mora a 32 quilômetros de mim. Ok. Antes ela morava a 43. Então, quando eu iria buscá-la, eu tinha que sair de casa em torno de 9 da manhã para chegar lá em torno de 10h30, 11 horas, voltar para cá para chegar em torno de 1h30, né? Então, assim, como que você trabalha e tem essa responsabilidade com o filho, né? Dar essa atenção para o filho, né? Então, toda vez que eu ia buscar a Alice, eu já falava, putz, eu vou perder uma boa parte do meu dia de um projeto que eu tinha que entregar ou de uma execução que eu tinha que fazer, mas não tem jeito, eu tenho que dar essa atenção, né? Então, eu tinha que fazer as minhas, tinha que rebolar ou contratar alguém para fazer um trabalho que eu não conseguiria fazer, porque não ia dar tempo. Aonde eu teria que investir mais, né? Porque a gente tem que pagar essa mão de obra, né? Então, fica um pouco apertado. Deus queira que isso mais para frente melhore, né? E que eu consiga estar mais presente, né? Mas hoje eu me sinto bem presente na vida da Alice. Mas quando ela está com a gente, eu costumo fazer aquele momento, o melhor momento. Tanto saindo, tem vezes que não dá para sair, fala, filho, a gente não vai conseguir sair, papai vai ter que trabalhar, e você vai ter que ficar brincando aqui, assistindo o desenho, e, cara, para ela, show de bola, ela entende perfeitamente, senta ali, assiste um desenho no YouTube, eu pego os brinquedos dela, as bonecas, ficar brincando com as bonecas, aí brinca de México, brinca de restaurante, enfim, a imaginação da criança vai além, né? E menina, eu acho ela calma, né? Então, pelo fato da Alice ser mais calma, aí é melhor ainda, né? Porque não ficar correndo o tempo todo, então, tipo, é mais tranquilo, digamos assim, né? Você consegue fazer as suas coisas. Mas é um desafio, né? É um desafio onde a gente tem que sentar, organizar a nossa agenda e fazer com que tudo se concilie. Legal, legal, muito bom. A Alice é uma graça, ela é bem calminha mesmo, isso ajuda bastante, né? Ajuda, isso ajuda. Legal, Gui. E como é o seu relacionamento com Deus, Gui, o nosso Pai Celeste? Cara, ultimamente, o meu relacionamento com Deus melhorou 100%. E eu costumo dizer isso para a Tiara, né? Para minha esposa. Nós ficamos um bom tempo sem congregar na igreja, não pelo fato de falta de fé, mas porque alguns relacionamentos da igreja acabam fazendo com que nós nos distanciamos da igreja, né? Isso é muito louco, porque a gente percebe que a igreja sempre vai ter isso, né? Então, cara, enfim, relacionamento, eu sou muito, eu dou muita ênfase à amizade. Eu parei um pouco disso, né? A gente se importa muito, quer fazer pelos amigos e quer buscar ciclano, e quando a gente sofre um baque de chateação, a gente acaba ligando um todo, né? Então a gente acaba deixando de congregar por causa dessas situações. E uns 2 meses para cá, eu e a minha esposa, a gente tem frequentado a igreja a gente tem ido na igreja com frequência, a gente tem feito ciclos de amizade diferentes, né? É claro, a gente agora está um pouco mais reservado, né? Vai aos poucos, não chega se entregando de vez, né? Então, hoje eu sinto que o meu relacionamento com Deus enfim, quando eu falo, meu coração transborda de alegria, porque eu tô muito bem com o Senhor, né? Eu acho que tudo que Deus tem me dado todos os dias eu agradeço, agradeço, agradeço e agradeço. Sou extremamente grato ao que Deus tem feito na minha vida. Amém, amém, é verdade. Como é importante nós termos essa fé no Senhor, essa É, comunhão com o Senhor, até mesmo nas tomadas de decisões para os isso. negócios, até aquele discernimento, aquela sabedoria. Eu tenho ouvido alguns empreendedores agora, nessa nova fase aqui do canal, e eles mencionam como é importante, de fato, ter essa comunhão com Deus, até mesmo para tomada de decisão, Isso. não visando somente assim, o lucro acima de tudo, né? Então, acho Sim. que Deus acaba trazendo ali um certo senso de responsabilidade, aquela coisa espiritual, muito bom, Gui. E é bacana, eu Fala. costumo dizer que
né, depois que aconteceu tudo isso na minha vida e da minha esposa, cara, a gente hoje tem outra visão de vida, de empreendedorismo, e quando eu digo que as coisas acontecem porque tem que acontecer, lógico, depende de você também, né, mas tem o caminho ali, né. Tem uma frase muito legal do Bill Gates que ele fala que acho que não sei se vocês já viram, mas que a repórter pergunta para ele, Bill Gates, enfim, como que você ficou rico? Né? E ele falou, escreve no cheque um valor tal, e ela, não, mas eu não quero saber de mim. Ele falou, não, escreve de novo. Aí ela, não sei o que. Ele falou assim, eu fiquei rico assim, aproveitando as oportunidades, né? E você acaba de perder uma oportunidade que você não colocou o valor que você queria, né? Então, assim, realmente é aproveitando as oportunidades. E uma vez a gente aproveitou uma oportunidade, indo viajar para Uberlândia, eu e a Tiara, a gente estava com um projeto, onde a minha esposa trabalhava diretamente comigo, e a gente estava criando um aplicativo. Esse aplicativo ele está em stand-by, mas a gente vai voltar com ele a partir do momento que a minha esposa estiver mais apta a esse desenvolvimento. Nós fomos então para Uberlândia e lá eu tive a ideia do aplicativo e lá a gente conheceu conheceu não, nós já conhecíamos, que era amigo da minha esposa. Aí eu fiquei mais próximo do Mário, um amigo nosso, e o Mário ele é da área de tecnologia. Então lá aí eu falei assim, e aí, você gostou disso daqui? Você acha que vai dar certo? Ela falou, não sei, vamos fazer o teste. Aí o Mário falou, estuda curso tal e tal e tal. Nós chegamos de Uberlândia, a Tiara estudou durante 3 meses, gostou, batata, entrou na área. A nossa renda já melhorou. Nisso ela ficou lá durante uns 4 meses, não, foram 5 meses nessa empresa. Nessa empresa aí, mandaram ela embora porque o perfil dela estava atrapalhando. E eu fiquei, por que aconteceu isso? Não sei o que, a gente não entende. No mês seguinte, a Tiara entrou em outra empresa ganhando bem mais do que entrava nessa, e onde ela está até hoje, tipo, e é muito querida pelas pessoas. Né? Então a gente para e pensa, fala, cara, às vezes acontece alguma coisa e a gente acha que o problema está com a gente, mas não é. Tudo que o que eu costumo hoje, o que eu costumo pensar, tudo que acontece na nossa vida é para algo melhor que vai vir. E todas as vezes que eu penso assim, nunca falha. Se eu não conseguir fechar um projeto, ou porque aconteceu alguma coisa, é porque não era para fechar e vai ter outro que vai entrar, que se eu tivesse fechado esse, ia me atrapalhar de ganhar bem mais no outro. Então é assim que eu costumo pensar, e eu acho que é assim que a gente vê a situação e tem dado retorno. Acho que essa forma, eu costumo dizer que um senhor entrega o que ele deseja para a gente, nessa maneira, e quando tira, às vezes a gente não entende, mas no futuro sempre tem uma resposta. Muito bom. Não, e essa visão de mundo, mudar a ótica dos acontecimentos faz toda a diferença. Então, ou seja, é o famoso copo meio cheio. Independente da situação, a perspectiva é sempre de que Deus tem um propósito. Isso nos dá sentido, né? Sim, Nos dá direção para cumprir os propósitos. Muito bom. Ô Gui, e como você vê a figura paterna hoje em dia? O pai do século XXI. Cara, o pai do século XXI, eu tento estudar um pouco, né? Mas a figura paterna atualmente, eu acho que eu tenho percebido muitas famílias sem uma figura paterna, né? Onde a mãe acaba criando o filho sozinho, ou o pai não participa. E eu tenho muitos amigos que foram criados sem pai. E a forma que eles falam da importância paterna, cara, é absurda, da importância paterna. A falta de ter um pai dentro de casa, né? Então, assim, quando eu não vou dizer que é todos, né? Mas a gente tem, assim, as pessoas têm uma probabilidade maior de não sair para o mundo, de não enfrentar desafios, ou de não, cara, meter a cara mesmo para bater, ir atrás do que quer, por falta da paternidade, desse encorajamento que a figura masculina passa para o filho. Né? Então, isso é muito nítido. Eu tenho muitos amigos que 30 e tantos anos ainda moram com os pais, né? Que não constituíram família, que não casaram. Muitos porque que só mora com a mãe e fica em casa. Então, você acaba assim perdendo muita coisa boa que pode acontecer na sua vida por a falta da paternidade. Então, a paternidade ela é extremamente importante, claro, tudo dosado, né? Tem que ter o equilíbrio da paternidade com a maternidade, mas a falta dos dois ali é algo que assim é muito prejudicial para o desenvolvimento de um ser humano. Sim.
E hoje em dia, realmente, no setting terapêutico, eu também vejo muitos filhos, e eu digo filhos no plural, homem e mulher, completamente ali encharcados do materno e o paterno completamente periférico. E como esses filhos sofrem. Sim. É um sofrimento absurdo. E tem dificuldade realmente, como você mencionou, de ir para a vida, de correr riscos, de se aventurar. A figura paterna realmente nesse sentido é essencial, faz muita falta mesmo. É verdade. Ô Gui, e o que eu quero te perguntar agora? Como você relaciona hoje os seus negócios com a sua vida espiritual? Não sei se de repente é a mesma pergunta, como eu perguntei para você como era a sua vida com o nosso Pai Celeste, você respondeu, Uhum. mas como você relaciona, né, a vida espiritual e o business? Tá. Eu não costumo trabalhar de sábado. Não só porque hoje eu e a minha esposa nós somos batizados na igreja adventista. Não é Ok. só por isso, né? Mas é porque é um princípio que me faz bem, me faz sentir muito bem. Então, eu não gosto de trabalhar de sábado, nem estudar. Eu gosto de ficar com a Tiara, a gente assistir um filme, ou sair com a Alice, ou fazer alguma coisa, ou dormir até mais tarde, ou, não sei, fazer alguma atividade que me tire um pouco do trabalho, né? E eu me sinto mais à vontade, eu acho mais gostoso trabalhar de domingo do que de sábado. Então, eu prefiro tirar o sábado para, de fato, descansar. E eu não falo isso porque é uma doutrina da igreja. Tá? Eu sei que isso está na Bíblia e eu sei que isso me faz bem. Então, o trabalhar de sábado eu não gosto. E assim, tudo o que acontece nos meus negócios, eu agradeço a Deus. Tudo, literalmente tudo. Hoje eu recebi uma ligação, pô, super bacana. Senhor, obrigado. Hoje eu estava. Hoje a Tiara foi trabalhar no escritório e eu trabalhei de casa. E a gente comprou uma mesa super linda. Então, quando eu fui para a sala, eu falei, meu Deus, obrigado por essa mesa, sabe? Tipo, obrigado. Assim, tipo, é um sentimento de gratidão imenso, né? Então, assim, é procurar separar. Agradecer a Deus as coisas boas que acontecem. Quando acontece algo ruim, agradecer também, porque eu estou tendo saúde para correr atrás e resolver, porque os problemas vão resolver. Mas eu procuro, sim, conciliar o meu trabalho com a minha vida espiritual, porque não tem como, né? Não tem como. Então, tudo que eu tenho ali foi devido à minha sanidade na espiritualidade, né? Então, tudo que assim, a gente tem adquirido novos clientes, ou novos trabalhos, novos empreendimentos, a gente tudo acho que vem perante a vontade de Deus. Acho que para mim, tá? Acho que lógico, nem todos acreditam assim. Tem muitas pessoas que têm pensamentos diferentes, mas eu acredito assim. Então eu procuro, cara, linkar. Se eu não tivesse, acredito eu, que com a minha cabeça, o meu coração, o meu sentimento no divino, eu acho que o físico aqui não teria. E você mencionou a questão do descanso do sábado. Como é importante o descanso? E se nós pensarmos propriamente na comunidade judaica, é uma Uhum. das comunidades mais prósperas da Terra e é uma comunidade que observa fielmente a questão do sábado. Ou seja, né? Então, assim, a gente quer trabalhar, 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 fazer, 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 e esquece até de recarregar, de passar o tempo É. com a família, de buscar o Senhor. Esse princípio do descanso realmente é um princípio muito importante. A gente observa aqui também Uhum. a questão do sábado, mesmo não estando mais hoje na igreja adventista no Sim, sétimo dia, mas é um princípio que nós também observamos e como faz diferença. Tem um dia faz. que é o dia da família, né? É mais gostoso você descansar. Tem vezes que Sim. sexta-feira já deu 5 horas, eu paro e só volto no domingo. Parece que, eu não sei, possa ser que seja algo psicológico, mas parece que eu descanso mais, que eu gosto mais, às vezes, de ficar jogando videogame até mais tarde, por causa que, assim, eu tiro o dia para descansar e para relaxar. Às vezes, no dia seguinte, eu gosto muito de sair com a Tiara para almoçar no shopping, almoçar em algum restaurante de rua, a gente gosta muito de comer uma muqueca, a gente vai comer uma muqueca de sábado, enfim. Eu não sou, por isso que eu falo, da doutrina, né? Acho que tem igrejas e igrejas, né? Então tem igrejas que não fala que você não pode nem comprar no sábado, essas coisas. Mas assim, eu acho que isso, não sei, a não ser que Deus, o Espírito Santo, toque no meu coração e me deixe com remorso ao fazer isso. Então eu nunca me senti. Então eu tiro o dia mesmo para descansar, pra passear, para dar uma volta, para ir no shopping, para jogar um videogame, ou para ficar com a Alice, que nem esse fim de semana ela estava aqui. Meu, fomos na piscina, brincamos juntos, fomos na casa da mãe, levei ela nos avós. Então, acho que é isso é importante.
e você começa a semana, cara, turbinado, 100 mil por hora. Amém. Glória a Deus, Gui. Ô, Amém. Gui, quais legados você quer deixar para Alice, enquanto pai? Tá. Quando nós éramos pequenos, né, um legado que o nosso pai tem deixado para a gente, até hoje deixa, é a questão da honestidade. Eu lembro perfeitamente, quando nós íamos em algum empreendimento comprar alguma coisa que o rapaz dava o troco errado, o pai sempre falava, ó, você me deu a mais, então toma aqui o seu troco corretamente. Né? Então, essa honestidade, né? esse comprometimento com as suas contas, né? Com o dinheiro, porque se a gente tem uma conta, é algo que a gente adquiriu de alguém. Se a gente deixa atrasar uma conta de luz, uma conta de telefone, a gente usufruiu desse serviço e a gente tem que pagar por isso. Né? Então, é a questão do pagamento, de ser fiel no pagamento, né? De ser justo, né? Para as pessoas no que você adquiriu. E também na questão da honestidade, né? Do caráter. Né? Se você pega, eu só te dou 100 e você me volta 70 e a compra foi 20, eu tenho que te voltar 80, né? Então, assim, ter essa consciência da honestidade, né? Porque, cara, quando a gente procura fazer pelo certo, é o que eu falo, aquilo que a gente faz é aquilo que a gente recebe, né? Então, é o caráter, é a sinceridade, sabe? É não querer prejudicar ninguém. Eu nunca vi o pai querendo prejudicar nenhuma pessoas. Todos têm defeitos, todos têm qualidade, né? Então, essa lição, né? Por mais que para ele, né, tenha sido inconsciente, às vezes o pai nem sabe disso, né? Mas para mim fez muita diferença. E também poder mostrar para Alice que ela pode ter uma infância gostosa e ela pode ter as coisas nas condições que o pai dela oferece, né? Então a gente teve momentos muito bons, até hoje quando eu lembro me volta o sentimento da bike, a gente comprava nova, para levar a gente para comprar bike, comprar patins, né? Então aquilo me fez muita importância, né? Esse reconhecimento. Então é isso que eu quero deixar para a Alice, é mostrar que é possível você ter as coisas, desde que você seja justo, honesto, sincero, comprometido com o seu objetivo, corra atrás. Nunca faltou livro para a gente estudar, nunca faltou lições para a gente fazer em casa, nunca faltou escola legal para a gente fazer. Então é isso que eu quero passar. E é lógico, se eu puder dar mais, com certeza eu vou dar. Mas eu não quero só entregar, eu quero que ela entenda que aquilo tem um custo, que aquilo tem um valor e que é possível ela correr atrás daquilo também, com, quem sabe, com uma ênfase maior, né? Com mais assertividade, digamos assim. Muito bom. Você mencionou algumas vezes, né? Quando você corrige ali, que você explica o porquê, esses valores que você quer passar para ela também, explicar o porquê, ó, por causa disso, por causa daquilo. Como é importante nós ensinarmos os filhos, passar para os filhos que fazem sentido, ó, você está sendo corrigida por causa disso, ou você está recebendo esse presente por causa daquilo, e não ficar só aquela coisa, porque sim, agora não. Mas por que não? Por que não? Ou seja, naquela convivência, trazer razões para a criança. E a criança entender desde cedo o porquê que as coisas aconteceram, por que eu era corrigida, por que eu morava na casa da mamãe e o papai morava em outra casa. Isso. Então, essa comunicação direta com a criança faz toda a diferença e é ótimo, porque a criança cresce próxima realmente dos valores da família, a criança cresce entendendo as razões pelo qual a infância dela é daquela forma. Muito bom, isso minimiza os traumas, muito legal. E tem uma coisa muito legal também que eu queria mencionar, quando a Alice está aqui, ela sempre quer dormir com a gente. E a gente deixa bem explicado, falando, não, aqui é a cama do papai e a cama da Tiara e você vai dormir na sua cama, né? E eu sempre procuro, quando a Alice está perto, tratar a Tiara bem, né? Beijar a Tiara, beijar a minha esposa, né? Tipo, fazer carinho, falar coisas legais, porque é assim que eu quero que ela procure alguém para ela, né? Um cara da mesma forma que ela vê eu respeitando a minha esposa, eu quero que ela arrume um marido, um esposo que respeite ela também e que não aceite algo menos do que isso, né? Então, eu sempre procuro deixar claro como que é ser um homem em casa, né? Como que ela merece ser tratada, por mais que ela seja pequena, ela tem 5 anos, mas só que ela repara.
Né? Ela veio beijando a Tiara, papai, você beijou a Tiara? Ela falou, beijei, filha, porque a Tiara é minha esposa. Então, papai pode beijar a esposa. Né? A Tiara me beija, ó, a Tiara é a esposa do papai. Então, por isso que a Tiara beija o papai. Né? Então, é algo assim que a gente vai... Lógico, para a gente fazer isso, a gente teve que ter algumas dicas, tanto de você, da Dulce, e a gente aplica aqui em casa. E dá super certo, cara. Que bom, Gui. Glória a Deus. Fico feliz que vocês estão caminhando nessa direção, direcionando a Alice bem. Né? Amém. Quando a gente está junto, eu vejo como vocês conduzem ali com a Alice, eu fico muito feliz. E qual conselho, Gui, você dá para aquele pai que quer empreender, mas ele fica inseguro por causa dos filhos? O que você falaria para ele? Tá. Essa insegurança que você fala seria qual, Vi? De repente, correr um risco para investir, ou Entendi. eu vou mudar de transição, vou fazer uma transição de carreira, ou perdi uma oportunidade porque eu sou pai e creio que agora não posso correr risco. Sabe, qualquer Sei. insegurança ou risco voltado ali para empreendedor, para empreendedorismo, aliás, mas aquele homem fica inseguro porque é pai, ou seja, tem pessoas que dependem dele. O que você falaria para ele? Tá. Umas coisas, primeiro, né, uma coisa mais importante, eu acho que está aqui, ó, tá na cabeça, né, da gente. Então, tudo acontece devido ao que está na nossa mente. Então, assim, a insegurança, acho que vai ter a qualquer momento. Toda a vida você vai ter essa questão de segurança, do medo. Só que o que é gostoso, né? Comigo aconteceu assim, eu tive que fazer. O porquê, pronto, melhor, o porquê que tem dado certo e Deus queira que dê mais certo ainda. Porque eu fui obrigado a fazer isso. Né? Ou seja, se eu não fizesse isso, aí eu estava ferrado. Né? Então, assim, e eu decidi fazer isso. Então, quando você decide, cara, pode ter certeza que não vai dar errado. Por mais que, é claro, você pode se preparar, pô, você quer sair do seu emprego, você quer empreender, não é errado se preparar, faz uma reserva de emergência, né? Até hoje, né, os ricos, né, pessoas ricas, têm a reserva de emergência porque a qualquer momento pode acontecer um imprevisto. Mas só que se você não tiver aquela gana, aquela vontade de empreender ou de fazer acontecer, você pode escolher e você vai ter aquilo que você quer ter o conforto, e não é errado, né, você ser empregado, né, muito pelo contrário, é muito digno, né, tem muitas empresas, cara, sensacional, a Tiara ainda é empregada, né, então quem empreende aqui sou eu, é lógico, ela é minha sócia, só que ela tá no emprego mais tempo. Só que assim, comigo deu certo, porque eu me senti naquela situação onde eu não tinha para onde correr, e deu certo. E aquela pessoa que quer empreender e tem medo, ela tem que colocar no papel. O que é melhor daqui tantos anos, daqui 2 anos, 3 anos? Pô, daqui 2 anos, 3 anos posso estar aqui empreendendo, e daqui esse mesmo tempo posso estar aqui ainda sem uma prospecção maior, aí vai da escolha de cada um. Mas assim, uma coisa é fato, o medo sempre vai ter, e você tem que saber lidar com o medo, que aí é aquela inteligência emocional. Eu li um livro do Thiago Brunet sensacional que fala isso. Inteligência emocional. Né? Não tem jeito, cara. Nós somos seres humanos, somos adeptos a isso, ao medo, só que aí vai da sua cabeça, da sua mentalidade. E tem um livro muito bom também, que é do Napoleon Hill, que ele fala que se chama Mais Esperto que o Diabo, né? Mas esse livro é sensacional, porque assim, o medo ele é constante. Só que você só vai alcançar patamares maiores a partir do momento que você arriscar, né? E você entender que você tem esse medo, só que você passar por cima. É um desafio. Muitas pessoas, sim, precisam de terapias, é um processo de condicionamentos de mentalidade, né? Não é da noite para o dia, mas acontece. Tem medo? Tem, mas se você quer alcançar algo diferenciado, aí você vai ter que passar por esse medo. E não tem jeito. Desafios vão vir. Você pode um dia não ter nada, você pode um dia estar sem dinheiro, você pode um dia ter que pedir dinheiro emprestado, que não é errado, né? Desde que você arque e cumpra o que você pediu. Eu e a Tiara, a gente pediu 1.500 emprestado de uma prima dela nos Estados Unidos, e ela super nos ajudou e a gente pagou, entendeu? Porque acho que é isso, né? Não tem jeito. Quando você empreende, chegou no momento que eu não tinha dinheiro para meu, ferrou. Vou pedir emprestado. Eu pedi emprestado porque faz parte do desenvolvimento. Fizemos esse capital
repassamos para a prima dela, pagando, e a gente continua. Muito bom, Gui, muito bom. Isso aí que você falou é verdade. Como é importante ter uma rede de apoios, né? É. Muito importante ter uma rede de apoios. Realmente tem muitos homens milionários, o próprio Elon Musk, depois de ter se tornado milionário também, pediu dinheiro emprestado para recomeçar. Eu Uhum. também vejo que não é errado, realmente. Não. Cara, muito bom, muito bom. E os judeus têm esse costume, viu, Vi? Os judeus têm esse costume de um Sim, ajudar o outro, sim, né? é isso E mesmo. por isso que são uma das comunidades mais prósperas, né? Sim. Eu não sei se é correto falar comunidade, né? Não, uma comunidade É mesmo. uma Uma comunidade, né? comunidade, um povo, com Um povo, certeza. E são os povos mais prósperos do mundo, digamos assim. Muitos milionários e Sim. bilionários são judeus. Com certeza, com certeza. E veja, aqui é um povo que está diretamente ligado com Deus, né? Isso. Para É. quem acha que Deus não tem nada a ver com riqueza, não. Um dos povos Não. mais ricos e antigos da Terra é um povo diretamente relacionado com a Isso. prosperidade e com o próprio Isso. Deus. Isso O mesmo. Gui, e para nós encerrarmos, então assim, ó, ser pai é como que você conclui? Ser pai é divino. Acho que essa é a palavra. Ser pai é divino, é algo sublime, né? E acho que a gente descobre, eu não vou dizer que a gente descobre quando o filho nasce, mas é no decorrer, é um processo, né? Lógico, quando a gente tem o filho nasce, né? A gente está presente ali com o filho, é gostoso, é uma sensação única. Só que educar é algo sensacional. Você vai vendo esse crescimento, a criança vai entendendo, vai criando um pouco, vai tomando um pouco das suas personalidades, do seu caráter, das suas decisões, tipo, te imita em muitas coisas. Então, assim, ser pai é divino, digamos assim. É algo que, enfim, a gente nunca sabe, né? Acho que cada dia é um processo diferente, cada dia é um aprendizado diferente, né, na questão paterna. Eu queria ressaltar também outra importância, né, da paternidade, que teve uma festinha que eu fui com a Alice e com a minha esposa na festa do Márcio. Márcio é o dono do escritório que fechou em 2019 e que hoje nós somos parceiros. Eu não sou mais empregado dele. Tipo, hoje a gente tem uma parceria de negócio, né? Ele fecha um trabalho, ele me chama para fazer esse trabalho com ele e certa porcentagem desse projeto é repassada para mim e uma porcentagem é repassada para ele. E ele tem uma filha chamada Estela. Aí nós fomos agora no aniversário da Estela e a Alice estava brincando com as crianças, né, numa rodinha. Teve uma menina que ficou organizando, cara, foi super bacana. E a mãe da Estela, a Cris, ela falou assim: crianças, vamos cortar o bolo. Aí a Alice, não vou não. Aí a Cris falou assim: não, Alice, você tem que cortar o bolo que você vai ficar sozinha. A Alice falou assim: não, tia, não, vou ficar aqui pintando. Ela falou assim: então peraí que eu vou chamar seu pai. Ela, não, então eu vou. Levantou rapidinho e foi para atender o que a Cris estava pedindo. Tipo assim, então o que você percebe? Cara, o respeito. Né? Acho que quando a criança. E você tem que impor esse respeito. Né? Então, quando você impõe essa serenidade, querendo ou não, a paternidade é isso, né? A gente lembra, né? Quando a gente já está na escola, eu vou falar pro seu pai, a gente já fica Sim, já fica ligado já já. fica ligado. E com a mãe não, fala, mãe, depois disso aqui, com a mãe não, mas com o pai, fala, opa, então o negócio é diferente, né? E eu percebi isso na Alice, e eu fiquei feliz. Eu falei, cara, que bom, ela tá percebendo isso, né? A questão da paternidade, a questão ali do correto, de fazer o certo. Muito bom, porque a paternidade ela traz ali consigo a lei, a ordem, Isso, a correção, a disciplina, que são valores que nós precisamos para viver em sociedade. Uhum, A gente não pode fazer o que a gente quer quando a gente se torna é. adulto o tempo todo. Tem que respeitar o limite, tem que respeitar o espaço da empresa. Você às vezes tem Uhum, que entrar na fila de um banco, ou você vai fazer qualquer outra coisa, em um shopping. Não dá para andar pelado no shopping. é. Então, esse senso de disciplina, de ordem, de lei, de responsabilidade está completamente intrínseco com a função paterna e isso é saúde para os filhos, né? É. E a gente nem sabe, né? É engraçado, a gente nem sabe, a gente descobre através de alguns estudos, né? Sim, é verdade. Só uma observação que você mencionou
A parte de educar, que você mencionou, e eu amo também, uma das melhores partes que eu acho de ser pai é quando você educa, quando você está ali naquele processo de É, lapidação, porque os filhos acreditam em nós, né? isso, é. É impressionante. O que a gente fala aqui para o Samuel também, os filhos acreditam. É, Como é importante, então, assim, realmente cabe a nós mostrar o caminho certo. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque é. quando ela cresce, ela não se desvia. Perdão. Então, assim, ó, quando ela cresce, ela não se desvia. Ela vai pelo caminho que você mostra Isso mesmo, né? mesmo. É muito Amém. louco. E Glória a eu Deus. tive uma experiência agora na piscina. Ela estava com medo de pular na piscina. Falei, filha, pode pular que eu te pego aqui. Não, eu tô com medo. Eu falei, filha, pula, que você tá aqui, eu vou te pegar. Ela, não vou, e voltou. E depois ela veio de novo. Falei, meu, pula que eu vou te pegar aqui. Ela foi e eu peguei ela. Tipo, ela já criou coragem, entendeu? A partir dali já ficou mais solta na piscina. Aí eu falei, você viu? Eu falei, ó, o papai falou que ia te pegar, você é corajosa e você tá aqui agora, bem que sei. Você enfrentou uma situação que estava com medo e hoje está aqui na piscina comigo. Né? Que Então ela bom. já, na cabeça dela, já entendeu. Na escada rolante também, tem um medo de entrar nessa rolante. Eu falei, meu, vai que eu tô aqui com você. Não, eu falei, vai lá, eu tô aqui com você, eu tô te segurando. Ela, pá, lá vai ia. Ela, ai, papai, consegui. Eu falei, pois é, eu falei, tô aqui com você. É isso aí. Glória a Legal. Deus, Gui. Gui, obrigado, viu, por essa conversa. Foi uma bênção. Eu creio que muitos homens que são pais, que são empreendedores, e pais que, de repente, têm filhos com a mãe e não é casado com a mãe, que é o Sim, seu caso. Eu creio que muitos homens vão se identificar com a sua história, com o seu testemunho, serão abençoados em nome de Jesus. amém. E obrigado mais uma vez, viu? Que isso, Bia, eu te agradeço pelo convite, parabéns pelo trabalho bacana que você está fazendo, está realizando. Acho que a paternidade ela é muito importante na sociedade. Né? Acho que uma sociedade onde é saudável de paternidade é uma sociedade próspera, né? Porque é o que eu falo, é aquela questão da ordem, da lei, do respeito, do até onde eu vou, né? O que eu posso fazer, se eu arrisco ou não, se eu tenho coragem ou não, se eu enfrento ou se eu não enfrento. Acho que isso tudo está ligado à paternidade, né? Esse combustível de ir para a vida, de buscar o melhor, né? De acreditar nas pessoas, meu, não deu certo aqui, beleza, vamos para a próxima, vamos para outra etapa, né? Esse caráter, né? Esse pulso firme, digamos assim. Porque problemas, meu, não tem jeito, todo mundo vai ter. Só que a gente precisa ter sanidade mental para entender que isso é normal, isso não foge dos padrões da humanidade e que quanto mais próximo, quanto melhor for uma educação que um pai passa para um filho, eu acho que psicologicamente falando, essa pessoa, esse ser humano, ele é melhor resolvido. Amém. Glória a Deus, Gui. Amém, Obrigado. Que Bi. Deus te abençoe. E é isso aí. Esse foi o canal Legado Paterno de hoje com Guilherme Andrade. Glória a Deus. E Amém. até o próximo vídeo.